vídeo, pessoal, que eu tava aguardando para ver com vocês. Deixa eu ver se eu acho. Desculpe. Aqui. Só não sei se essa bexiga tem dublagem em português. Eu espero que sim. Vamos ver. Nauru, localizado no meio das... O áudio é traduzido por IA. Mas o que me deixou afim de ver isso aqui é porque literalmente é um vídeo chamado Um País que tem mais gente obesa, fumante e menos visitado. E eu fiquei, que país é esse que ninguém nunca ouviu falar, tá ligado? E o outro vídeo que eu queria ver era favela na Coreia do Sul. Literalmente favela na Coreia do Sul. Eu só tô procurando ele pra deixar aqui em seguida. Favela na Coreia do Sul. Achei. Porque é um negócio que a gente não imagina, né? Aí eu achei interessante de trazer pra gente. Dito isso, vamos em frente, tá? Nauru, localizado no meio das vastas águas do Oceano Pacífico e aparecendo apenas como um pequeno ponto no mapa, é a menor república independente. Meu amigo! O lugar é aqui, viado! Ele tá muito pertinho do nada! E coladinho com canto algum, né, velho? Caceta! Não, Nove Buios é muito mais pra direita. Mas dado que Nauru é uma ilha, vai ser território de Nove Buios. Aproximadamente 200 pessoas visitam esse país. Comecei essa jornada chegando ao aeroporto de Istambul 3 horas mais cedo. Primeiro peguei um voo Istambul de 13 Turquia, horas né? e meia para São Francisco. Depois de uma escala de 7 horas, peguei outro longo voo de 13 horas para Nadi, nas Ilhas Fiji, e esperei novamente em uma escala de 7 horas, com quase 75% de seus assentos desocupados. O voo para Nauru de Nadi levou 4 horas e meia para chegar, e a minha jornada interminável de 48 horas finalmente chegou ao fim. Esse é o país menos visitado do mundo. Mesmo os países mais próximos estão a milhares de quilômetros daqui. Assim que desembarco na ilha, preciso aguardar o próximo voo de partida, agendado para quase uma semana depois. Viajar por mar também não é uma opção. Nauru é cercada por enormes recifes de coral, impedindo que grandes navios se Peste, aproximem não da costa. dá! Os Não moradores dessa dá! ilha isolada tinham tanta riqueza que nem sabiam o que fazer com ela. Rica em depósitos de fosfato. Em 1975, Nauru se tornou o país com o maior PIB per capita do mundo, levando em conta a taxa de inflação atual. Onde não é possível cultivar frutas e legumes, os alimentos processados e gordurosos se tornaram o padrão. No topo das estatísticas globais, Nauru é reconhecida pela Federação... É por isso. Caramba! Não, lá só tem obeso, assim, em sua grande maioria, porque o solo não dá pra plantar fruta, logo só vamos comer fritura. Nossa senhora, véi! Mundial de Obesidade como o país mais obeso do mundo, com cerca de 60% de seus cidadãos acima do peso. A Organização Mundial da Saúde também informa que Nauru tem a maior taxa de consumo de cigarros do mundo. O esforço do governo para manter a mídia estrangeira longe do país é bastante óbvio. Embora a taxa de inscrição padrão seja de $50 australianos, jornalistas e profissionais de mídia são submetidos a uma taxa de $8.000 australianos como medida dissuasória. Realmente uma taxa abusiva que assusta os jornalistas. No momento em que entrei no país, as autoridades policiais imediatamente classificaram meu drone. Você deve ter notado algo estranho na perspectiva aérea da ilha. Sim. Eles desencorajam a captura de imagens aéreas de Nauru. Filmar aqui não será fácil, por causa de uma verdade suja que Nauru tem tentado esconder, que você conhecerá nas cenas a seguir. Estou na região de Yaren agora. Como a área da pista e a rodovia estão bem próximas uma da outra, é bem comum que os carros deem lugar aos aviões aqui. Os pedestres são alertados sobre o risco de jatos durante o processo de cuidado! Tu pode ser atingido por um avião se tu atravessar na hora errada. Que isso? O que é isso? E decolar. O cara tem que olhar pros dois lados e pra cima. Isso ocorre porque o país é tão pequeno que o aeroporto em forma de faixa se estende por toda a costa sudoeste da ilha. E esse aqui é o aeroporto. Se eu quiser entrar nele, basta pular uma cerca. E é isso. Fácil, né? A área total da ilha é de apenas 21 quilômetros quadrados. Leva no máximo 20 minutos para dirigir por todo o país de carro. E
Cada viagem retorna ao seu ponto de partida, pois há apenas um anel viário, o que é pouco. A polícia está em patrulha o tempo todo. Como não quero chamar atenção, entrei em contato com a única agência de turismo do país e começarei a explorar a ilha com guia. Segundo a agência, apenas 1 ou 2 turistas chegam à ilha por mês. Portanto, os números reais são muito menores dos que os declarados na internet. O que vocês fazem para passar o tempo livre aqui na ilha? Vôlei? Então, o que vocês fazem no tempo livre na ilha? Qualquer coisa que a gente queira fazer. Tipo o quê? Pescar, dormir, comer. O que eles mais comem? Comida chinesa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Saia daqui, garota. Embora não seja frequentemente visitada por turistas, Nauru tem sido a parada favorita para as aves migratórias há séculos. Embora se acreditasse que a ilha tivesse recursos limitados, seu solo continha um tesouro chamado guano, feito de excrementos de pássaros e micro-organismos marinhos. Em 1899, o geólogo alemão Albert Ellis descobriu que este planalto tinha reservas de fosfato de alta qualidade, tão valioso quanto o ouro. O fosfato é uma matéria-prima que aumenta a produtividade na agricultura e durante a Primeira Guerra Mundial, a Austrália rapidamente anexou e transformou Nauru em um campo de mineração no exterior. Exceto pela breve ocupação do Japão em 1942, mas Nauru foi ocupado pelo Japão por anos a preços extremamente baixos. Alguns idosos afirmam que, nesta cela, os japoneses costumavam reunir pessoas em pilhas, fechavam-nas, derramavam gasolina pelo teto e então as incendiavam, aqueles que não queriam trabalhar para eles. Esta ferrovia, que o tempo está prestes a apagar, foi construída em 1907 para transportar minério de fosfato do interior para o porto na costa oeste. Quando Nauru conquistou a independência em 1968, cerca de 35 milhões de toneladas cúbicas de fosfato haviam sido extraídas de suas praias. É difícil de acreditar, mas no século passado, as frutas e vegetais que chegaram às mesas de muitas pessoas em todo o mundo foram cultivados com o fosfato extraído do solo desta pequena ilha. Depois de ganhar a independência, Nauru obteve uma riqueza significativa, e muitos nauruanos, cujas terras seriam usadas para a mineração de fosfato, pararam de trabalhar aguardando o dia de se tornarem milionários. Milhares de trabalhadores da China e de outras ilhas do Pacífico foram recrutados para realizar trabalhos árduos nas condições adversas e quentes das minas de fosfato. Nauru tinha uma renda per capita de cerca de 176 mil dólares até o ano de 1975, enquanto na principal economia do mundo, os Estados Unidos, eram cerca de 44 mil dólares. Caramba, Nauru tinha uma economia maior que os Estados Unidos. Conseguiu estabelecer um estado de bem-estar social, onde não havia impostos. Educação, transporte, serviços de saúde e até mesmo moradia foram fornecidos gratuitamente. Caramba! Minha avó sair do banco com uma fronha. Eles colocavam todo o dinheiro lá dentro e simplesmente saíam com o dinheiro. Eles gastaram tudo. Ouvi dizer que uma vez um policial comprou um Lamborghini, não conseguiu entrar nele, ou ficou muito apertado e jogou fora. É verdade isso? Sim, isso é verdade. Ondas grandes? Alguns carros são comprados apenas para decoração. Quando os nauruanos de repente ficaram ricos, um frenesi de consumo começou. E esta pequena ilha foi preenchida com os mais recentes modelos de carros. Ao longo da estrada, nos deparamos com uma coleção de carros de luxo do passado abandonados. Cadillacs, Jeeps, Land Rovers. Estes são apenas alguns dos veículos que os residentes da ilha usaram para corridas e diversão nesta estrada. É quase como um cemitério de carros aqui. A camada de ferrugem neles indica quão distantes estão seus dias de glória. Desde que cheguei, os nativos têm me avisado para tomar cuidado com os pitbulls abandonados que vagam pelas ruas. Anteriormente, uma raça bastante apreciada, alguns residentes da ilha adotaram esses cães com entusiasmo, apenas para depois abandoná-los nas ruas. Junto com os cães, mais animais que não estavam originalmente presentes em Nauru também foram trazidos ao longo do tempo. Gatos, galinhas e porcos são animais que a população local começou a criar relativamente há pouco tempo. Quando os mineiros arrancaram as árvores e escavaram o solo fértil, todos os organismos vivos foram prejudicados. O solo não é adequado para agricultura nem construção. E agora eles enfrentam consequências terríveis desse problema. O terreno de Nauru é cheio de covas, algumas com até 15 metros de profundidade, e picos de calcário, que se estendem do centro da ilha até as áreas costeiras. Nenhum produto agrícola pode prosperar nesta terra estéril com seu alto nível de acidez. Os nauruanos dependem de alimentos enlatados altamente processados do exterior, principalmente importados da Austrália, para se sustentar. A expectativa média de vida do povo de Nauru é de 64 anos. Uma dieta de baixa qualidade fez Nauru manter o título de nação mais obesa do mundo por anos. Há 150 anos, essa ilha, quando ainda não havia sido descoberta pelo Ocidente, era autossuficiente. Mas agora a ilha
eles terceirizaram tudo. 97% dos homens e 94% das mulheres estão acima do peso ou são obesos. O problema da obesidade em Nauru é como uma epidemia. Nas ruas, nos restaurantes, nos mercados, vejo pessoas lutando contra o excesso de peso. Em uma população onde 45% sofre de diabetes, as amputações são comuns. Há cartazes de conscientização em todo o país. As prateleiras das lojas estão vazias, como você pode ver. Os produtos são importados a cada 6 semanas. É um luxo ter frutas e vegetais frescos na ilha. Uma couve-flor custa 18 dólares australianos. E uma melancia custa 61 dólares australianos. Muitos aqui gostam de consumir produtos de carne que os países ocidentais se recusam a vender ao seu próprio povo e os comercializam como caldas de peru para os nauruanos. Essa parte do animal que tem 75% de gordura pura não é nada nutritiva. A falta de área habitacional é outra desvantagem da mineração de fosfato. A destruição deixou 80% de Nauru inabitável, espremendo seus estimados 14 mil habitantes numa área costeira de apenas 4 uma ilha tão grande! Esta é a Lagoa Buado, E a só única pode... região preservada da ilha, oferecendo uma janela para o passado. Nauru já foi coberta por essa vegetação exuberante, mas agora tudo se foi. Aqui ainda é possível avistar bananeiras, pandanos e abacaxis. Erguendo-se como esculturas, as formações rochosas de corais na costa de Nauru chegam a 5 metros acima do mar. O fundo oceânico é coberto por rochas de corais mortos, que se estendem por cerca de 200 metros da costa. Isso impede que grandes navios atraquem, e muitos deles estão submersos, tornando-se visíveis somente quando o mar recua. Isso possibilita que as pessoas andem até centenas de metros na água e caçem peixes. Com a destruição das árvores, as temperaturas médias aumentaram para cerca de 30 graus Celsius. É tudinho gordinho, velho. Você não vê um mago, não. Influência sazonal, a chuva e as condições climáticas se entrelaçam. No entanto, Nauru carece Boa de tarde, rios ou córregos. Os moradores têm acesso limitado à água doce. O país produz 2 milhões de litros de água potável diariamente, tratando a água do oceano usando osmose reversa nessas usinas de dessalinização. Um lago subterrâneo chamado Moka Well. Encontrar a entrada desta caverna sem a ajuda de um morador local é um desafio. Sua entrada é bastante estreita. Em tempos de guerra, o povo de Nauru usava este lugar tanto como abrigo quanto para acessar água potável. Está cheio de latas e cacos de vidro. Este lago subterrâneo não é mais um suprimento confiável de água potável. Claro que não. Qual era a religião antes do cristianismo? Começamos com Burak. É o Deus aqui. Tem o altar no topside. Se eles lhe derem comida, ele ganhará vida e trará a eles o que estão pedindo. Tem alguém que ainda acredita em Burak? Alguns. Eles acreditavam que se você viesse e desse um mergulho nessa água, ela iria curar sua pele, ou talvez algumas outras doenças, e eles testemunharam isso. Não há capital oficial no país. No entanto, o distrito de Aren contém todas as instituições, como a Casa do Parlamento, as embaixadas, a única delegacia de polícia do país, o departamento de bombeiros e o aeroporto. Existem apenas 11 escolas aqui, incluindo 3 escolas de ensino médio e uma universidade do estado. Quase todos na ilha são fluentes em inglês. Os habitantes locais falam nauruano como primeira língua. Por exemplo, o próprio nome Nauru tem origem no termo nauruano anauero. Olha meu primo lá de óculos. Como se diz olá. E como você está? Eu vim até o prédio do parlamento, de onde Nauru é governado. Ao contrário do cenário formal esperado, ele reflete a atmosfera descontraída da ilha. Não havia segurança na entrada. Eu tive permissão para tirar fotos e gravar vídeos com meu celular. Com apenas 19 cadeiras, o parlamento de Nauru é um dos menores do mundo. Se eles soubessem sobre as cenas que mostrarei mais tarde, provavelmente pensariam 2 vezes antes de me deixar entrar. Na década de 1970, o governo de Nauru percebeu que suas reservas de fosfato estavam acabando e imitaram as nações ricas em petróleo do Oriente Médio, investindo em propriedades no exterior, incluindo o Nauru House em Melbourne, o Nauru Tower no Havaí, o Pacific Star Hotel em Guam, o Pacific House em Washington, o The Grand Pacific Hotel em Isso Fiji, tudo e é muito da mais. galera de Nauru? A corrupção e a má gestão colocaram o governo em um déficit de milhões de dólares por ano ao longo da década de 1990. E as economias de fosfato rapidamente se tornaram fumaça. Um esforço para sustentar seu bem-estar social, o governo pretendia transformar o país num paraíso fiscal e se envolveu em escândalos de lavagem de dinheiro com cartéis de droga, com a máfia russa e organizações como a Al-Qaeda. Nauru emitiu licenças para mais de 400 bancos estrangeiros sob um sistema que não exigia ramificação e permitia a manutenção de registros opcionais. Durante esse período, a máfia russa lavou pelo menos 70 bilhões de dólares através dos bancos em Nauru. Como resultado das pressões internacionais, o país pôs fim às atividades bancárias ilegais e foi obrigado a usar uma economia baseada em dinheiro desde 2004. O dólar australiano é a moeda oficial de Nauru. Apenas alguns caixas eletrônicos no país também não têm dinheiro. Eu trouxe dinheiro comigo porque os cartões de crédito também não são aceitos aqui, devido às medidas
de combate à lavagem de dinheiro, somente um banco australiano opera no país. À medida que o ano 2000 se aproximava, as reservas de fosfato acabaram e a exportação de fosfato caiu para 1% em comparação com seu período de pico. O Banco Central do país entrou em colapso e suas propriedades no exterior foram vendidas, uma a uma. Vemos as máquinas de escavação em ação à medida que avançamos pelo topside. O país continua a extrair fosfato em pequena escala. Se eles descobrirem outra mina de fosfato aqui, você apoiaria a mineração? Apenas diria para deixar a natureza em paz. Porque Nauru agora está cavando o chão. Nós vamos afundar. 52% da população vive na linha de pobreza ou abaixo dela e tenta sobreviver com a ajuda da igreja. Em áreas de baixa renda, o estresse desencadeia altos níveis de consumo de tabaco. Como mostram os dados de 2020, Nauru detém o recorde de maior taxa de tabagismo do mundo. Pô, o pior é que o lugar é Total de bonito, 5 velho. praias na ilha, boa parte coberta por pneus e lixo. Em 2001, Nauru concordou em aceitar refugiados indesejados da Austrália em troca de apoio financeiro. Cerca de 1.000 refugiados, a maioria de ascendência afegã, iraquiana e iraniana, foram transportados para Nauru e detidos por tempo indeterminado. No topside, foram feitos 3 campos de refugiados. As pessoas foram forçadas a ficar em tendas de plástico durante anos, sob o sol escaldante, sem acesso à água limpa. Muitos tentaram escapar das condições desumanas e miseráveis e de um futuro incerto, acabando com suas próprias vidas. Os que mais sofreram com essa situação foram as crianças, que eram a maioria nos acampamentos. A Austrália estava gastando uma média de 550 milhões de dólares por ano para manter esses acampamentos. Em outras palavras, o governo de Nauru obteve um lucro de 50 mil dólares para cada refugiado mantido em cativeiro na ilha. Ao tentar chegar a essas áreas ocultas, de repente surgiram barricadas em meu caminho. Eles bloquearam todas as estradas que levavam aos acampamentos localizados em 3 pontos diferentes no topside. Mas encontrei uma maneira de fotografar do lado de fora. Por cerca de 2 décadas, esses acampamentos testemunharam inúmeras vidas perdidas devido à negligência médica, acidentes e suicídio. Relatórios recentes indicam que esses lugares agora não estão completamente sozinhos. No entanto, os moradores locais não têm conhecimento sobre esse assunto. Atualmente, Nauru está contando os dias para se envolver numa mineração em alto mar em colaboração com a Metals Company, sediada no Canadá. Seu plano é extrair pedras polimetálicas, que crescem apenas alguns milímetros por milhão de anos. Essas pedras, contendo metais como cobalto, níquel, cobre e manganês, encontrados em baterias, serão a fonte de energia do futuro próximo. Os cientistas alertam que essas operações de mineração colocam a vida marinha em risco e poderiam potencialmente reduzir a capacidade do oceano pra que de mostrar o absorver boto carbono e morto, acelerar viado? as mudanças climáticas. A ilusão da súbita riqueza que Nauru experimentou no final dos anos 1960 levou uma geração a não compreender a importância do trabalho e da educação. O governo não fez planos futuros e esgotou todos os recursos da nação. Parece quase impossível construir um futuro melhor aqui sem a motivação, habilidades e conhecimentos necessários. Esta pequena ilha, Olha marcada isso, por pô. feridas incuráveis, serve como um resumo do que ocorre em todo o mundo. É uma lição que a humanidade nunca deveria esquecer. Obrigado por assistir esse documentário. Espero que isso agregue valor à véi, sua perspectiva de visão o lugar de é mundo. Não bonito, se velho. esqueça de se inscrever no canal. Vamos Nos ser vemos no muito próximo. sinceros. O Jared esteve aqui. Nauru é um lugar bonito, mas caramba, velho. Um lugar que tinha tanto fosfato, que era rico o suficiente para os cabas comprar carro, mas como ele era gordo, não coube no carro, não coube na minha Ferrari, jogou a Ferrari no meio do mato e comprou outro. Peraí, pô, que isso, pô? Minha nossa, tem refugiado lá que os cabas não querem tomar conta, manda pra lá e fica por conta do Gabiru. Que é isso, pô? Vamos ver outro vídeo aqui, ó.